E aí galera, beleza? Bem-vindos à Paleta de Desenhos, aqui é o Alessandro e hoje a gente vai ver como desenhar narizes. E pra quem curte o conteúdo aí do meu canal, lembra de se inscrever e compartilhar os vídeos com aquele amigo que tá precisando. É só assim pro canal continuar crescendo e eu melhorar minha estrutura pra trazer vídeos cada vez melhores pra vocês. E agora, sem perder mais tempo, vamos lá! Então galera, nesse vídeo aqui já vamos começar desenhando direto. E para entender melhor como desenhar o nariz, a gente vai começar com uma estrutura mais básica, assim, uma forma mais geral dele. Aqui eu estou começando com uma representação tridimensional simples do nariz, de frente, e eu quero que vocês reparem em alguns detalhes principais da estrutura dele. A estrutura do nariz ela se conecta naquela região entre as sobrancelhas, depois o corpo dele, ou melhor, o maior volume dele, ele vai descendo, né, e ele aponta para frente e para cima. Isso, claro, depende da anatomia da pessoa. E por último, ele tem essa região mais de baixo, que tende a apontar para baixo e para frente, que é onde ficam as narinas. Aqui eu também fiz esse desenho dessa estrutura dos olhos ao redor do nariz, só para que vocês consigam entender melhor o que está acontecendo e como que o volume dele, de forma geral, tende a se comportar no espaço. Como todos vocês já devem saber, o nariz é uma estrutura que ela tem diversas formas, né? Só que esse volume específico, esse tipo de representação que eu estou mostrando aqui, ele ajuda vocês a posicionar os elementos para depois vocês variarem da forma que vocês quiserem. Essas linhas transversais que eu coloquei aqui, elas são só para mostrar um pouco melhor a forma tridimensional do nariz. Isso vocês podem sempre utilizar quando vocês estiverem tendo alguma dificuldade de visualizar um objeto em 3D no espaço. Bom, agora eu vou iniciar aqui o desenho de um crânio visto de lado, só para que eu consiga mostrar um pouco melhor algumas questões importantes da estrutura do nariz que vão ajudar e vão facilitar no desenho dele. E uma outra coisa que eu já quero mencionar aqui é que sempre que vocês tiverem dúvidas sobre a anatomia do nariz, ou seja, de qualquer outra parte do corpo, vocês conseguem achar documentação na internet, imagens ou até livros e coisas desse gênero, para esclarecer esse tipo de dúvida, quando for algum detalhe muito importante que vocês sentem que está fazendo falta no conhecimento de vocês para desenhar qualquer coisa que seja de uma forma mais precisa. Bom, uma coisa bem importante aqui que eu quero que vocês já reparem é o seguinte, essa região ali do nariz que se conecta no meio das sobrancelhas, ela é uma região de osso, ela faz parte do crânio mesmo, esse é o osso nasal. E o resto ali da estrutura do nariz, ela é composta mais por cartilagens e também tecido fibroso. Claro que tem muito mais coisa por trás disso, mas é isso que a gente vai usar para se orientar, para dar a forma do nariz que a gente quiser. Então, agora vamos sair dessa representação mais básica do nariz e vamos para uma coisa um pouco mais realista. Aqui a gente já vai começar a levar mais em consideração essas estruturas do nariz que eu acabei de mencionar. Ou seja, para a gente dar a forma para esse nariz, agora a gente vai começar a pensar nesses componentes que se juntam para formar ele. Então começa pela essa estrutura óssea ali que se liga no meio da sobrancelha, depois as partes de cartilagem e os outros tecidos que compõem o nariz. E eu quero que vocês reparem que um dos métodos que eu utilizo para desenhar nariz é fazer essas esferas. A principal, aquela maior zona ali no meio, ela representa a nossa ponta do nariz e aquelas da lateral representam o volume das narinas. E é em cima dessas formas mais básicas que eu vou construir a estrutura que vai dar toda a forma dele. Agora que eu estou acabando essa primeira versão aqui dele, tem alguns detalhes importantes que eu tenho que explicar para que vocês entendam como que essas formas dele se comportam no espaço. Eu quero que vocês prestem atenção nesse volume ali da ponta do nariz, que ele tem uns detalhes muito importantes. O primeiro detalhe é que o maior volume dessa estrutura que a gente repara no nariz é a parte da ponta mesmo. E vocês podem ver que à medida que ela vai para baixo, ela vai se afinando para se conectar no rosto, e à medida que ela vai para cima, ela não vai simplesmente subindo. Ela se divide ao meio e ela vai para as laterais do nariz. Logo mais para frente eu já vou mostrar um desenho melhor para vocês entenderem isso de uma forma mais clara. O segundo detalhe é que essa estrutura da ponta, ela ajuda a compor as narinas junto com aquelas duas estruturas laterais que tem ali. Então só de entender esses dois detalhes, vocês já conseguem desenhar um nariz que não vai ser aquela estrutura sólida, única, com dois furos embaixo, como muitas pessoas costumam fazer. Então agora com esse desenho de uma vista de perfil do nariz, vocês vão conseguir entender melhor como que se comporta essa cartilagem, ou seja, toda essa estrutura frontal ali da ponta do nariz e como que ela se conecta com as laterais dele. E essa divisão que ocorre ali na ponta do nariz, vocês conseguem observar em muitas pessoas. Algumas delas têm isso bem marcado no nariz, bem evidente. Vocês conseguem acompanhar essa linha desde a ponta do nariz até ela se conectar com o rosto ali na parte de baixo dele. E ainda muito mais perceptível que isso é esse movimento que as cartilagens fazem de, ao invés de subir ao longo do nariz, elas se dividem e vão para as laterais. Isso é algo muito mais perceptível na grande maioria das pessoas.
Uma outra coisa que acontece aqui também é o seguinte, esse desenho aqui que eu estou fazendo para vocês é de uma parte de estrutura mais interna dele mesmo. Aquilo que a gente vê por fora é como se fosse uma versão suavizada disso por causa da pele e tudo aquilo que está por cima de toda essa estrutura. Agora, essas duas partes ali das laterais que ajudam a compor as narinas, elas são formadas por um tecido fibroso, fibrogorduroso, alguma coisa desse tipo, e elas que se ligam com essas cartilagens ali que compõem a ponta do nariz. Depois a gente tem toda essa estrutura superior ali daquela cartilagem que se conecta ao osso nasal, e é bem nessa conexão entre o osso nasal e aquelas cartilagens ali que faz com que muitas pessoas tenham aquela voltinha no nariz, naquela parte de cima. E essas setinhas que eu desenhei ali, elas representam a movimentação que as estruturas da ponta e das laterais do nariz fazem para se conectar no rosto, é como se elas se enrolassem ao redor delas mesmas. E é basicamente isso que dá a forma das nossas narinas. Então agora eu vou começar com o desenho de um nariz bem exagerado mesmo, tipo do Lula Molusco, assim, ou de uma bruxa, assim, de desenho. Ele vai ser um narigão bem grande, para baixo, pontudo e com as narinas bem altas. Então a primeira coisa que eu gosto de determinar é a altura do nariz e depois colocar os elementos ali que representam a ponta e aquelas regiões da lateral que vão formar as narinas. Aqui eu ainda estou desenhando essa parte da estrutura interna só para vocês verem mais ou menos o que eu estou pensando. Normalmente eu não faço isso, né? Eu imagino essas estruturas na minha cabeça e não preciso desenhar elas, mas quando a gente está aprendendo, às vezes é bom fazer isso para exatamente entender o que é que vai dar a forma para o nariz. E aqui, exatamente por eu ter feito esse nariz bem para baixo, bem pontudo e para baixo, a gente não vai conseguir ver onde essa cartilagem da ponta faz aquele retorno, faz aquela voltinha e se conecta de volta com o rosto. E o mesmo vale ali para as narinas, né? Elas não vão ficar, na real, tão aparentes, exatamente porque essa estrutura da ponta puxa tudo para baixo e vai passar por cima da boca. E é isso que eu quis dizer também antes quando eu mencionei que vai ser meio parecido com o Lula Molusco, tá bem exageradão isso aqui mesmo. E para finalizar eu tô colocando uma sombra também grande só para mostrar um pouco melhor o tamanho do nariz. Agora eu vou desenhar aqui um rosto completo, né? Não vai ser só a parte do nariz, e eu quero que vocês prestem atenção como que eu inicio a estrutura, como que eu coloco as proporções que vão me ajudar a desenhar esse nariz da melhor forma possível. Então, novamente, eu determino a altura desse nariz, coloco aquelas esferas que representam as laterais, as narinas e também a ponta dele. E aqui eu resolvi fazer o nariz um pouco mais empinado, ou seja, essa bolinha principal do nariz, ela fica um pouquinho mais alta e isso expõe um pouco mais as narinas, né, as aberturas do nariz. Uma coisa que eu tenho que mencionar aqui antes da gente continuar com esse assunto é sobre estudo de formas 3D. Isso é um tema extremamente importante porque a gente consegue desenhar qualquer coisa com muito mais facilidade quando a gente compreende isso. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards, assim como eu já fiz um vídeo sobre como desenhar rostos. Só que ele é de uma forma mais geral, explicando as proporções e aquilo que a gente precisa para iniciar a construção de um rosto. Então quem tiver interessado, dá uma conferida lá que esses vídeos estão bem legais. Agora eu já estou praticamente acabando o desenho desse rosto aqui e antes de ir para os exemplos, para os desenhos finais, onde eu vou dar uma série de dicas ou uma série de passos que todo mundo pode seguir para desenhar um nariz com muito mais facilidade, tem mais duas coisinhas que eu quero mencionar. A primeira coisa é a seguinte, aquela estrutura de nariz simplificada que eu fiz no início do vídeo, que ela era toda meio poligonal, não serve para simplificar de forma geral todos os tipos de nariz. Aquele era um desenho onde o nariz ele era bastante protuberante, ele ia bastante para frente, né? Diferente desse nariz que eu estou desenhando, que ele é muito mais suavizado. Então a gente tem que variar aquelas dimensões para fazer, por exemplo, uma simplificação desse nariz aqui que eu estou desenhando. E a segunda coisa é a seguinte, sempre que a gente quiser desenhar um personagem mais simplificado, como a gente vê em alguns desenhos animados, ou a gente lê até em alguns mangás onde o nariz, por exemplo, e outras características do rosto são representadas por apenas um pequeno conjunto de linhas, uma, duas linhas, isso não significa que por trás, essas pessoas que desenham, elas não sabem como funciona pelo menos a estrutura básica do nariz, pelo menos como eu mostrei lá no início do vídeo. Sempre que a gente quiser aplicar um efeito de luz e sombra, esse tipo de coisa, é importante que a gente tenha uma noção 3D daquilo que está acontecendo. Então, mesmo que a gente veja um desenho simplificado, por trás, muitas vezes, os desenhistas que fazem isso, eles sabem exatamente qual que é o volume daquelas formas nos personagens. E esse personagem aqui é uma doideira, eu resolvi botar o cabelo do Vegeta nele no final, não sei porquê.
Bom, agora eu vou fazer os dois últimos desenhos, vão ser dois rostos diferentes. Esse primeiro aqui, ele é um rosto um pouco mais alongado, assim, mais pontudo para frente, e o segundo rosto vai ser um rosto mais quadradão e a gente vai ver ele de lado, mais de perfil mesmo. Agora, enquanto eu faço esses desenhos, eu quero comentar com vocês quais são as características que eu levo em consideração para criar narizes diferentes. É a variação delas, ou seja, desse pequeno conjunto que já me permite fazer uma variedade imensa de narizes. E são elas que eu tenho que memorizar também para poder redesenhar um personagem. Ou seja, se eu desenho um personagem, crio um nariz para ele, é importante que quando eu desenhe ele de novo, o nariz ainda seja o mesmo, né? A primeira característica que eu levo em consideração é a altura do nariz, ou seja, a distância entre o topo e a base dele. Eu gosto de determinar o topo como sendo a altura da conexão do osso nasal ali com a região da sobrancelha, e a base é aonde o nariz se conecta no rosto embaixo. Não é a altura da ponta do nariz, que nem no desenho que eu fiz anteriormente, daquele nariz bem para baixo, aquela altura que ele ia bem para baixo era a ponta do nariz. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo aonde o nariz se conecta, ou seja, onde aquela pontinha faz aquela volta e se conecta de volta no rosto. A segunda característica é a forma, a inclinação e agora sim a altura daquela bola que representa a ponta do nariz. Ela pode ser mais esférica, mais alongada, mais cúbica, mais estreita. Então, existem várias características só relativas à forma dessa esferinha, né, dessa bolinha. Depois tem a questão da inclinação, ela está apontando para cima, para baixo, ela está acima do local onde ela se conecta no rosto, ela está abaixo, ou seja, é aquele nariz que também é mais empinado, ou aquele nariz mais de bruxa caindo para baixo. Qual que é a relação dela com as narinas, ou seja, ela está acima das narinas, está abaixo das narinas. Então, só essas características aí já me dão uma variedade imensa de narizes, né? A terceira característica, que já é diretamente relacionada com essa segunda, é a forma e o posicionamento das asas do nosso nariz, né? Ou seja, daqueles dois tecidos fibrosos que ficam nas laterais e ajudam a formar a narina. Da mesma forma que a segunda característica, a gente já pode pensar nessas variações de geometria e posição, meio que essas duas características elas andam juntas, né? E isso determina como que vai ser a narina de forma geral, se vai ser mais aberta, fechada, estreita e por aí vai. A quarta característica é como que se dá a forma daquele osso nasal, como que ele se conecta ali na região da sobrancelha. Esse personagem aqui que eu estou desenhando agora, ele não tem um osso nasal muito afundado no rosto, ou seja, a sobrancelha dele acaba não sendo muito protuberante com relação ao nariz. Essa é uma característica, ou seja, que não é apenas do osso nasal em cima, assim, de toda essa estrutura aqui que forma a parte de cima do olho e da sobrancelha. A quinta característica é o quão largo é o corpo do nariz, e isso se dá, na real, em duas partes. Tem a parte onde o nariz ele encosta, digamos assim, né, todas as cartilagens e o osso nasal eles entram em contato com o resto do crânio, com o resto do rosto, e a parte mais frontal do nariz ali, né, o caminho bem da frente dele, né. Então essas duas partes elas podem variar em largura. A sexta característica seria o quão protuberante é o nariz, ou seja, o quanto que ele vai para frente, o quanto que ele se afasta do rosto. E essa distância pode aumentar ou diminuir. Nesse segundo desenho aqui que eu estou fazendo um personagem bem, digamos assim, exagerado, assim, mais cartunesco, mais expressivo, vocês vão ver que o nariz dele é mais colado no rosto em si. E a distância entre o rosto e o nariz não vai variar ao longo do comprimento desse nariz, ou seja, ao longo da altura dele. E a sétima e última característica seria essa voltinha que o nariz tem, a transição entre o osso nasal e a cartilagem do corpo do nariz. Vocês podem ver aqui que nesse primeiro desenho ela existe, mas não é tão expressiva, e agora nesse segundo desenho aqui ela é bem exagerada mesmo. A princípio são essas as características que eu levo em consideração então para desenhar o nariz. Mas obviamente tem mais coisas, tem muito mais coisas além disso que eu falei, né? Tem toda a questão muscular do rosto, né? Que como que um músculo influencia no outro, tu abre a boca e o teu nariz se mexe, tu tem a musculatura que entra ali na parte do nariz também. Então tudo isso teria que ser levado em consideração para fazer da forma, digamos assim, para ter um entendimento da forma mais realista possível. Então o que acontece é basicamente isso, o nível de complexidade do desenho que vai determinar o nível de aprofundamento nesse tema aqui, no caso aqui a anatomia, vocês vão ter que ter para realizar esse desenho. E galera, para esse vídeo é isso aí, espero que vocês tenham gostado ali, que quem não sabia como desenhar o nariz agora pelo menos tem uma pista de como começar.
Qualquer dúvida ou sugestão é só colocar ali nos comentários, que eu sempre tento ler e responder. E lembre de deixar o like, galera, porque esses vídeos aqui dão bastante trabalho para fazer, e a única maneira aí que eu tenho de crescer o canal de uma forma mais rápida é com o engajamento de vocês. Então para esse vídeo é isso aí, galera. Valeu pela atenção e fui!